falei ontem aqui a respeito desse assunto da intervenção e acho que ele não pode perder foco ou destaque, porque vejam que ele se transformou e creio que assim permanecerá para o bem e para o mal. O tempo é que vai dizer, como o assunto, se não o único assunto de interesse da sociedade brasileira no curso da discussão eleitoral, que cada vez se aquecerá mais até outubro, né, porque vai decidir o novo presidente da República e tudo mais, mas a segurança pública, a violência, tomando como ponto central dessa discussão o Rio de Janeiro, já está no cardápio e na liderança do cardápio, é a pièce de résistance, né, é o prato principal do restaurante, do discurso que cada candidato parece disposto a oferecer à população, ao eleitorado, ao longo dessa campanha eleitoral. Até mesmo aqueles que eventualmente não sejam candidatos, como é o caso do Temer, mas que terão interesse numa vitória política nesse campo por uma questão de legado, né? Uma questão de disputa de territórios partidários, etc., eleitorais e tudo mais. Mas vejam, supondo que o Temer seja candidato, ele está com 85% das fichas jogadas no pano verde da roleta política no número, na casinha da segurança pública e do combate à criminalidade. O movimento que ele fez com seus estrategistas, jogando todo o seu prestígio, o prestígio deste momento, quase todo o prestígio na questão da segurança com a intervenção federal no Rio de Janeiro, pelo seu ineditismo, pelo seu impacto, pela sua repercussão, deixa a questão da economia num segundo plano. Mesmo que ela continue se recuperando, ela não será a pedra de toque da campanha eleitoral, nem mesmo no discurso do Temer, porque o próprio Temer escolheu esse movimento de risco, percebendo a grande possibilidade de mobilizar apoio popular, de conquistar apoio popular na hipótese de sucesso dessa operação. Esta decisão do presidente de fazer a intervenção dá a ele uma bandeira potencialmente muito boa, se tiver sucesso, no discurso eleitoral, no discurso político. E da mesma forma passa a balizar, né, as ações eleitorais e políticas de todos os potenciais candidatos ou de candidatos já declarados. Nem precisamos dizer que essa é a pedra de toque do discurso do Bolsonaro o tempo todo. Não precisamos dizer que o Alckmin já tem se pronunciado aí sistematicamente desde então em questões de segurança. Hoje os jornais estão dizendo aí várias ações e discursos que o Alckmin está preparando dentro desse território. O Ciro Gomes já se posicionou atacando a intervenção, o Lula já se posicionou atacando a intervenção, a Marina Silva se posicionou defendendo desde que observados estes e aqueles aspectos e atingidos estes e aqueles objetivos. O Rodrigo Maia, que agora já é pré-candidato declarado ao Planalto, está com a agenda de projetos de segurança pública na Câmara dos Deputados como base de sua largada da candidatura, etc. Então, a segurança pública, a partir desse fenômeno, independentemente do peso que ela já tinha nas nossas vidas, e é enorme, ela tem agora o peso político eleitoral que esta intervenção delineou de forma mais clara. E é o assunto que vai predominar, eu não tenho nenhuma dúvida, com forte predomínio, aliás, com forte superioridade em relação aos demais, inclusive à economia. Claro que estamos sujeitos aos acidentes do destino, de repente uma coisa qualquer e tal entra aí e rouba esse assunto por algum tempo ou permanentemente, mas olhando o horizonte até outubro, com os dados que estão no tabuleiro hoje, olharmos para a intervenção e para tudo que ela representa, é importante até do ponto de vista, ou principalmente do ponto de vista da análise do que vai acontecer política e eleitoralmente no Brasil. E por que é importante ter consciência do que está acontecendo? Porque nós vamos eleger o presidente da República. Nós vamos eleger o próximo Congresso, o próximo governo por 4 anos. Se esse tema é central para esta escolha, é importante que a gente desenvolva, reflita a respeito desse assunto para poder ter, enfim, uma base, uma consciência maior ou a maior possível em relação ao tema. Deixa eu primeiro reafirmar aqui um negócio. Desde o primeiro momento, ninguém me ouviu dizer aqui que a intervenção era por si só um erro. Muito pelo contrário. Eu disse que a intervenção é uma ajuda federal ao Rio de Janeiro
e, portanto, é bem-vinda. Eu disse que a intervenção envolve forças da União e recursos da União num Estado que está completamente destruído pela corrupção e por seus incompetentes governantes. Uma estrutura policial destroçada também pela falta de material, por corrupção e tudo mais. Envolve essa ajuda necessária, essa transfusão de sangue e de energia, de recursos, e que o Rio precisa dessa ajuda. Então, ninguém absolutamente em sã consciência pode dizer que é contra uma ajuda federal ao Rio de Janeiro. E eu não sou. O que eu tenho dito sistematicamente é que só se poderá julgar esta intervenção a partir de seus resultados, e não antes. Mas a intenção da intervenção foi malévola, foi uma intenção político-eleitoreira. Pouco me importa. Se ela der certo, que aqueles que embarcaram nesse projeto sejam aplaudidos. Pouco me importa. Tanto quanto pouco me importa que eles sofram as consequências caso o projeto dê errado. É assim que funciona na vida e na política também. Mas o curioso, e que eu queria compartilhar com vocês rapidamente, é o seguinte: é pouco importante que a intervenção não produza resultados palpáveis a curto prazo. O que importa é que ela seja percebida como algo que está no rumo certo. Todos sabemos que a segurança pública é uma questão relevante, mais ainda que se tornou uma questão central na sucessão presidencial. O Temer não precisa propriamente acabar com o crime, mas ser visto como quem está tentando acabar com o crime. Ele tentou resolver lá a Previdência, não tentou? Não deu certo. Então, não houve, poderá dizer ele, compreensão política sobre a necessidade eventual de uma reforma da Previdência. Desprovido dessa bandeira, ele agora pode dizer que está enfrentando outro desafio nacional e só interesses eleitoreiros podem dizer que esse desafio não se colocava de forma urgente, necessária. Os riscos não serão, portanto, a falta de resultados definitivos ou de alterações estruturais que permitam à população perceber que esses resultados virão em algum momento, mais dia, menos dia. Os riscos não estão nos resultados imediatos, mas nos rumos. Não estão na efetividade dos resultados ou das ações, mas na imagem que essas ações passarem para a população. Um ouvinte me disse há dias que essa coisa de elevar a sensação de segurança, como está aí em muitos discursos, é uma maluquice, porque segurança você tem ou não tem. Você não tem sensação de estar mais seguro em Londres ou em Nova York ou em Paris, porque apenas se sente seguro. Você se sente seguro porque efetivamente você está mais seguro. Nas Olimpíadas, na Copa, na visita do Papa, o carioca estava mais seguro porque um aparato enorme entrou em campo para dar-lhe, de fato, mais segurança. Não era um sentimento surgido do nada, era um estado real com o único sentimento possível que ele produziria, que era a sensação de segurança. Sentimento sem base nos fatos é ilusão, não é sentimento, é abstração da realidade. Alguém que começa a sentir calor insuportável, ou está doente, ou está debaixo de um sol em Copacabana no verão, sem mergulhar no mar, sem barraca de praia. Não é uma sensação abstrata. Esse calor é uma sensação real. Portanto, mesmo que para produzir sensação de segurança, mesmo que passageira, como foi na Copa, na Olimpíada, na visita do Papa, que dê sobrevida à intervenção e ao governo, o trunfo do apoio popular também, no gênero de que seja bom enquanto dura, enfim, se isso não acontecer, é óbvio que os inimigos da intervenção, os adversários da intervenção terão vencido, não só no campo penal, onde estão os criminosos, os inimigos de sempre, mas também no campo político, onde estão os inimigos de outubro, os rivais das urnas que vêm por aí. Enfim, os antagonistas na corrida pelo poder. A imagem da intervenção, portanto, mais do que a sua efetividade imediata, parece ser algo indispensável ao presidente Temer e à sua equipe, do que os resultados concretos. Porque esses resultados concretos terão que vir com o tempo. Não há como querer que eles sejam imediatos num quadro desse. Mas a imagem, preservar a imagem da intervenção, produzirá um efeito, percepção de que ela está no rumo correto, na direção correta, que é fundamental para dar-lhe sobrevida, para contar com o respaldo popular. A imagem da intervenção, embora a imagem não seja algo material,
precisa ser algo como aquele tal sensação de segurança que eu falei há pouco. Ela precisa corresponder a uma realidade. Precisa, mesmo que subjetiva, mesmo que abstrata, tocar as pessoas como sendo real. E elas só se sentirão assim se de fato a segurança melhorar. Se de fato as coisas acontecerem no plano perceptível por elas. Nesse sentido, o risco de abalar a imagem da intervenção com passos equivocados, com ações precipitadas, mal pensadas ou apenas teatrais é enorme. Muitos falam que soldados precisam ter garantias legais para abater bandidos que portem armamento de guerra, como muitos deles de fato portam. Não é nenhum absurdo pedir essas garantias, nenhum. Afinal, se um cara está com uma AK-47 nas mãos, ou uma metralhadora, ou uma granada, é claro que ele não está apenas vendendo drogas, que é o problema mais constante, mas está sim disposto a matar quem tente impedi-lo, e não apenas de vender drogas, mas principalmente de declarar-se dono daquele território, daquela comunidade onde vivem milhares de cidadãos. E no Rio, segundo a ONG Observatório das Favelas, 95% das comunidades estão sob domínio territorial dos criminosos. Portanto, esse homem com armamento militar tem que ser neutralizado. E, repito, o agente público que vai enfrentá-lo precisa que a sociedade, através das leis, lhe dê garantias. Mas o risco desse agente público, do ponto de vista daquela imagem a que eu me referi, não é apenas ser ferido, ou mesmo ser morto. O risco maior dele, do ponto de vista da imagem da operação, é matar uma criança, uma grávida, um idoso, um trabalhador. E as favelas estão cheias de crianças, grávidas, idosos e trabalhador. O grande trunfo dos traficantes não é seu arsenal bélico. Não é o arsenal bélico. Este arsenal, na verdade, é humano, formado por milhares de seres humanos reféns, impotentes e presos àqueles locais por sua realidade infernal. Se a bala do soldado que tem que matar o bandido com apoio da sociedade e respaldo das leis terminar na cabeça de uma criança, no coração de uma idosa, na barriga de uma grávida, o dano de imagem à operação será o mesmo das operações enxuga-gelo que a polícia do Rio de Janeiro vem realizando há décadas nessas comunidades, sem qualquer resultado palpável, exceto a pilha crescente de cadáveres civis, de cadáveres de policiais também. Isso aí não resultou em nada, rigorosamente nada. O único resultado considerável dessa política de enxuga-gelo com sangue foi a destruição de qualquer laço, de qualquer aliança possível entre aqueles milhares de cidadãos daquelas comunidades e a PM do Rio. Foi, portanto, a destruição de qualquer traço de fiança, foi a destruição da imagem. O Exército não pode cair na tentação imediatista de repetir esse erro. Focar nas comunidades o alvo das ações, como aconteceu nas 24 operações conjuntas realizadas desde junho do ano passado entre a PM do Rio e os militares, focar nesse aspecto vai resultar no que se viu no último fim de semana na Vila Kennedy. Vila Kennedy. Na sexta-feira passada e no sábado, grandes contingentes militares ocuparam a Vila Kennedy para remover barreiras colocadas pelos traficantes nas ruas de acesso à comunidade. Mais de 1.500 homens, com apoio de blindados, helicópteros e tudo mais, com a habitual cobertura da imprensa, foram lá, arrancaram as barreiras, prenderam os gatos pingados e foram embora. Blá, 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 declaração de autoridade e tudo mais. Na saída, os comboios de caminhões do Exército, levando os soldados, foram acompanhados a 200 metros de distância na Avenida Brasil por traficantes em motos com rádios transmissores. Tão logo esses bandidos avisaram as comparsas que a tropa não voltaria, os traficantes ocuparam os pontos de sempre na Vila Kennedy, as esquinas de sempre, com suas armas de sempre, suas drogas de sempre. E já no domingo, minha gente, no dia seguinte, 24 horas depois, as barreiras já tinham sido recolocadas. Focar, portanto, a ação nas comunidades e não nas fronteiras, nos aeroportos, nas estradas, onde funcionam os canais de escoamento de armas e drogas, nos portos, como o do Rio de Janeiro, onde só num dia, na semana passada, foi apreendida 1,5 tonelada de cocaína, que seriam transformadas em 10 toneladas misturadas para consumo. Se a prioridade não for a prevenção, a inteligência, o planejamento, se a prioridade for o confronto, o duelo, a troca de balas perdidas, o risco será não apenas o de destruir pelo dano a imagem da possibilidade de que a população abrace e apoie a intervenção. Mais do que isso, será um dano de imagem associado à imagem mais chocante ainda e injustificável de mais cadáveres civis empilhados nos bolsões de pobreza onde vivem milhões de brasileiros.
A ameaça da intervenção está na falta de planejamento, na falta de ações inteligentes, na falta de ações preventivas e na opção pelos confrontos nas comunidades. O risco dela é enorme nesse território. Tomara que haja o bom senso de que a inteligência, o planejamento e a prevenção se imponham. É o que tem que pensar e dizer quem torce pelo sucesso da intervenção. E eu torço. Vamos lá.